Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, não poderia deixar, senador Castilho Maldânia, de subir a essa tribuna hoje para lembrar o aniversário do nosso querido e saudoso Juscelino Kubitschek, que faria hoje, no dia 12 de setembro, se vivo fosse, 111 anos. Juscelino Kubitschek foi o político mais completo da história brasileira. Um grande estadista que soube fazer a política exercendo, mesmo nos momentos mais difíceis, exercendo o diálogo como prática cotidiana, sendo extremamente generoso, extremamente compreensível, mas mais do que isso, um presidente que soube pensar grande, que soube pensar longe e que soube deixar a sua marca para sempre na história brasileira. Brasília, considerada poucos anos depois patrimônio cultural da humanidade, é sem dúvida nenhuma a obra mais importante, a obra mais vistosa, a obra mais reconhecida desse grande brasileiro, desse grande empreendedor que foi Juscelino Kubitschek. Vocês imaginem o que significou construir uma cidade como Brasília, construir uma capital como Brasília, em pouco mais de 3 anos, com as condições que tínhamos naquela época. Com as condições, com as estradas, pouquíssimas estradas onde os carros trafegavam com muita dificuldade, sem um sistema de telecomunicações moderno como temos hoje, mas Juscelino foi capaz de, compreendendo o espírito do povo brasileiro, incorporando o espírito empreendedor do povo brasileiro, e naquele momento, toda a energia que catalisava para a construção de um novo país, de um país que se colocava entre os mais importantes, que almejava se colocar entre os mais importantes do mundo. Teve a capacidade de unir o Brasil, de reunir brasileiros de todos os rincões deste país, nesta grande epopeia que significou a construção de Brasília. Nesse momento, queremos reverenciar a sua memória, queremos reverenciar a sua trajetória, queremos reverenciar a sua personalidade de homem público, que até hoje serve de exemplo para todos nós. Juscelino soube, senador Pedro Taques, compreender a importância de termos um sistema viário neste país que permitisse que, a partir de Brasília, nós voltássemos os nossos olhos para o interior deste país. Imaginem o que significou para estados como Goiás, como Mato Grosso do Sul, como o Pará, como o Amazonas, como toda a região norte deste país, como Rondônia, o que significou a contribuição, a colaboração de Juscelino Kubitschek, que sabia que Brasília tinha um papel fundamental de ser vanguarda de um novo modelo de desenvolvimento, de ser vanguarda de um novo momento de interiorização do país. Até aquele momento, o desenvolvimento brasileiro se concentrava basicamente no litoral. E foi a partir de ações empreendidas por esses grandes estadistas que o Brasil se ocupou ou foi ocupado por inteiro. Mas Juscelino Kubitschek, como grande liderança política desse país, tinha uma característica, que é uma característica dos grandes líderes, que era de reunir em torno de si grandes talentos, os melhores talentos. E foi assim que ele reuniu personalidades como Lúcio Costa, como Oscar Niemeyer, como Israel Pinheiro, como Bernardo Sayão, como Atos Bucão, como Burle Marx e tantos outros brasileiros, como Anísio Teixeira, como Darcy Ribeiro,
enfim, grandes brasileiros que sonhavam em construir um Brasil diferente, um Brasil moderno, um Brasil igualitário, um Brasil generoso. E essa capacidade só os líderes têm de reunir talentos tão diversos, em áreas tão diversas, mas que permitissem a construção de um novo país. É a construção que permitiu, inclusive, um grande momento de autoestima da população brasileira, e ouço com muita alegria o senador Waldir Raupp, do estado de Rondônia. Apenas para lhe parabenizar, nobre senador Rodrigo Hollenberg, pela lembrança do aniversário de Juscelino Kubitschek, esse grande brasileiro. É claro que naquela época não tinha uma legislação tão rígida, tão dura como tem hoje para se construir uma estrada, uma ponte ou até mesmo uma cidade como Brasília. Até uma brincadeira, isso só, se naquela época tivesse as leis que tem hoje, ele não construiria Brasília. Mas mesmo assim, eu acho que ele foi, sem dúvida, um homem muito arrojado, muito determinado, e jamais, mesmo nos tempos atuais, se não tivesse a garra que ele teve, não faria o que ele fez. Quando eu falei ali da mesa, que estava conversando com o presidente Cacildo, de Rondônia, é porque eu conheço a história que, na época do governo Juscelino, ele reuniu com a sua equipe de ministros, engenheiros, e perguntou quanto tempo demoraria para construir a BR-364 de Cuiabá a Porto Velho, que dá mais de 1.500 quilômetros. Olha, 1.500 quilômetros de abertura de estrada. Só tinha a linha de telégrafo ainda construída pelo Marechal Cândido Rondon. Aí ele perguntou, daria para fazer em um ano? Já estava próximo do final do governo dele. Aí o engenheiro responsável disse assim, olha, presidente, dá, mas isso aí é para cabra macho. Ele disse assim, então nós vamos fazer. E ele mandou fazer o projeto, contratar, e contratou 12 empresas de grande porte e colocou para abrir, é lógico que não foi asfalto, mas construindo as pontes, fazendo drenagens, muitas áreas com terrenos alagados, e fato é que ele conseguiu inaugurar a abertura e o cascalhamento, a implantação, vamos dizer assim, da BR-364 de Cuiabá a Porto Velho, presidente Castildo, em apenas um ano. E hoje, senador Rodrigo, nós estamos lutando há 9 anos, para conseguir uma licença ambiental para restaurar, não é implantar não, ela já foi implantada e asfaltada, a BR-319 de Porto Velho a Manaus, que são 800 quilômetros. Eu já passei de carro lá quando tinha asfalto, em 81 eu fui de Fiat Uno, de Rondônia a Manaus, com um amigo, dormimos lá e voltamos no outro dia. Há muitos anos que não passa mais nada, carro nenhum, nem trator passa naquela rodovia. E o que a gente quer, todas as autoridades do Amazonas, de Rondônia, de grande parte do Brasil, é uma licença para que o DENIT possa contratar a restauração de um trecho de 400 quilômetros no meio, porque tem 200 asfaltado e conservado até o Maitá, um pouco da frente, tem mais 200 e a ponte já pronta do Rio Negro de lá para cá, então tem o chamado trecho do meio de 400 quilômetros, presidente Cacildo. E o fato é que nós não estamos conseguindo, de maneira nenhuma, a licença ambiental para reimplantar ou restaurar essa estrada que já foi construída, foi asfaltada no passado. Então, imagine a dificuldade que a gente tem nesse momento, hoje, com todas as tecnologias, inclusive para construir estrada-parque, eles querem que seja feito. Vamos fazer uma estrada-parque com passarela para os animais aérea, com túneis para os animais que passam por baixo. Então, seria uma estrada-parque, mas mesmo assim a dificuldade é muito grande. Então, eu tenho que reconhecer que nós temos que reverenciar sempre a coragem e a determinação de um homem, de um brasileiro, como Juscelino Kubitschek. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Waldir Raupp. Se permitir, senador Hollenberg. Pois não. Eu sei que o senador Waldir Raupp está pedindo volta a Juscelino, no bom sentido, mas fazer um registro dos alunos do curso de Direito da Faculdade Unifacide de Bebedouro, São Paulo, que são das galerias aqui do Senado. A mesa cumprimenta a todos nós, a vocês que estão aqui visitando o Senado Federal. São universitários de Direito de Bebedouros, lá em São Paulo. Muito obrigado, alegria poder recebê-los aqui. Estou vendo que o senador Cristóvão Buarque também gostaria de fazer uma parte, agradeço a parte do senador Waldir Raupp, mas apenas para lembrar da generosidade
do presidente Juscelino Kubitschek, que não conseguia guardar mágoas. Uma pessoa que se relacionava com seus adversários. Quando sofreu uma revolta de Araçás e Jacareacanga, teve a grandeza, a capacidade de imediatamente anistiar para poder pacificar o país e tinha a democracia como um bem maior. Mas foi um estadista também de grande visão. Na área educacional, o projeto original de Brasília, trazido por Anísio Teixeira, com pessoas como Darcy Ribeiro, no início da implantação da Universidade de Brasília, também demonstram a visão de estadista, a visão de futuro, a visão grande que tinha o nosso querido presidente Juscelino Kubitschek, e ouço com muita satisfação o senador Cristóvão Buarque. Senhor senador Rodrigo Hollenberg, eu acho muito oportuno que o senhor tenha trazido aqui a lembrança do Juscelino nesse dia, que seria de seu aniversário. E lembrar da generosidade dele, também da visão dele, do estadismo dele, senador Maldani. Mas eu gostaria de aproveitar isso, prestar homenagem a ele, imaginando o que é que ele diria se estivesse hoje no Brasil como um dos líderes desse país. Qual seria a cabeça de Juscelino? Sei que é muita pretensão tentar falar isso e ouvir isso, mas eu acho que a primeira coisa que ele iria sentir era uma frustração. E frustração porque tudo que ele fez e avançou muito, e ele ficaria entusiasmado com a industrialização que houve, chega no século XXI com o processo de desindustrialização e, sobretudo, o que é mais grave, com a perda de sintonia da industrialização com os novos tempos da ciência e da tecnologia. Eu creio que Juscelino ia sentir que o Brasil avançou mais do que ele imaginava para os padrões do seu tempo e não conseguiu dar o salto para os padrões do novo tempo. Nós continuamos, graças a ele, como um dos maiores produtores de automóvel do mundo, mas não conseguimos ser produtores de bens de alta tecnologia. Eu creio que essa seria a primeira preocupação dele. E aí, com a visão que ele tinha, ele deveria pensar como é que eu vou dar o salto. Como é que eu vou transformar a industrialização tradicional em uma industrialização contemporânea das altas tecnologias. E aí eu creio que ele faria uma análise de uma certa frustração pelo que seu governo não fez e nenhum outro fez, que foi dar o salto na educação do povo brasileiro. Dizem que Juscelino se candidatava a presidente em 66 com a bandeira da agricultura e da educação. Não sei se é fato ou não, mas certamente ele iria perceber como nós ficamos para trás porque não fizemos, no tempo dele, o esforço pela educação. O senhor nasceu no Nordeste, embora tenha vindo para aqui com poucos meses, eu diria. Eu nasci no Nordeste. Eu creio que Juscelino ia olhar que o Nordeste avançou, mas sem transformar-se. E que a Sudene teria prestado um serviço muito maior ao Brasil se tivesse propiciado uma revolução na educação de todo o povo brasileiro. Hoje, quase 60 anos depois, imagine se nós já tivéssemos com os filhos e os netos de uma geração educada. A gente não ia precisar se preocupar com a desigualdade regional, a não ser que o Nordeste estaria melhor do que o Sul, se a gente tivesse feito essa revolução. Olhando para Brasília, o que é que Juscelino pensaria da cidade que ele fez, quando todos duvidavam, aqui no resto do mundo, que se seria possível? Ele veria, em primeiro lugar, uma grande alegria de ver que essa cidade se transformou numa metrópole, uma das maiores do Brasil. Mas ele ficaria com a frustração. Primeiro, de não sei por que sina, nós temos tido um depois de outro governo corrupto. Um depois de outro governo que usou um patrimônio que Juscelino deixou, a terra aqui é de propriedade pública, uma empresa que ele deixou para administrar. Juscelino deu para Brasília nosso pré-sal, que é a terra vendida pela Terra Cap. E ele ia perceber que essa terra hoje está sendo vendida para desperdício completo, sem deixar resultados profundos na estrutura social e econômica do Distrito Federal. Ele veria que Brasília virou uma metrópole, mas ao redor de Brasília nós temos pobreza tão gritante ou mais de que qualquer parte pobre do Brasil, fazendo com que a Brasília que ele criou
dá a impressão hoje de ficar inviável no médio e longo prazo. Eu creio que Juscelino não estivesse aqui hoje, ele ia ver que nós demos saltos que talvez ele nem imaginasse com toda a sua visão, mas que ao mesmo tempo não conseguimos chegar onde ele esperava que chegássemos. E finalmente, como político que ele era, um político no sangue, embora profissional como médico, ele teria uma certa vergonha da maneira como a gente faz política hoje sem olhar o longo prazo. Talvez essa seja a maior diferença de Juscelino para nós, os líderes do Brasil de hoje. Juscelino olhava na frente. Seu slogan foi 50 anos em 5. A gente não consegue olhar 5 meses na frente. Todas as nossas decisões aqui são feitas dando jeitinhos para continuar a chegar, digamos, no fim do mês. Tudo. Na economia, com as exonerações. Na política, com mini reformas políticas, quando a gente precisa de uma reforma profunda na política. E, sobretudo, com corrupção tão entranhada como está hoje em todo o tecido político da sociedade brasileira. Eu acho que, desculpe ser pretensioso de imaginar o que sentiria Juscelino, mas é uma reflexão que uma vez valeria a pena. O que seria ser Juscelino hoje? Ou o que diria Juscelino se estivesse hoje conosco? Todos os seus orgulhos e todas as suas frustrações com o que nós conseguimos fazer, dando continuidade ao que ele iniciou, e tudo o que a gente não conseguiu fazer, criando essa imensa, terrível dívida que nós, os políticos, temos com o povo brasileiro por tudo que nós deixamos de fazer nesses 60 anos. Era isso, senhor senador. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência, como sempre, brilhante. Eu diria que o simples exercício de imaginar o que pensaria, o que proporia Juscelino Kubitschek nesse momento da cena política brasileira já seria uma grande prestação de serviço a esse país, já seria um grande exercício benéfico até para o nosso exercício parlamentar. E nós devemos contextualizar a obra de Juscelino Kubitschek no tempo em que ela foi construída e com os desdobramentos posteriores contrários à sua vontade, como o próprio golpe de 1964, que interrompeu um processo de mudanças e de radicalização da democracia iniciado por Juscelino Kubitschek. E ele dizia que a democracia só seria restabelecida no país depois que ele morresse. Porque havia um rancor, havia um ódio, havia um medo, havia uma preocupação com a volta de Juscelino Kubitschek, que certamente, dentro do regime democrático, com eleições livres, o país reelegeria Juscelino Kubitschek para ele continuar a obra iniciada em 1955, que teve o seu apogeu com a inauguração de Brasília. E certamente, senador Cristóvão, como um grande empreendedor, um grande visionário que era, teria na educação a sua grande bandeira, a sua grande motivação para o seu segundo governo. Como, aliás, já deixou demonstrado em Brasília, ao trazer Anísio Teixeira para cá, e ao pensar o que hoje, uma concepção de educação que hoje continua extremamente atual e que nós não implementamos ainda no Brasil, que a educação integral. Eu tive a felicidade de estudar nas escolas parques no Distrito Federal, naquela concepção original de Anísio Teixeira, em que as pessoas estudavam nas escolas classes, onde tinham as atividades do ensino formal no período e as outras demais atividades de cultura, de lazer, de outras práticas no outro turno nas escolas parques. Fico imaginando o que seria o Nordeste brasileiro se dessemos continuidade às políticas de desenvolvimento regional pensadas, formuladas por Juscelino, com apoio de Celso Furtado, a partir da criação da Sudene, que foi desvirtuada a partir do golpe de 1964. Mas diria
que o grande legado de Juscelino Kubitschek deixa para nós como uma reflexão neste momento da vida pública é o seu espírito público, é a vocação de fazer da política um grande instrumento de melhoria da vida das pessoas. Talvez Juscelino represente melhor do que qualquer político brasileiro uma frase que gosto muito do educador Rubem Alves, quando ele diz que a política como profissão é a mais vil, é a pior de todas as profissões, mas a política como vocação é a mais nobre de todas as vocações. Porque o político profissional é aquele que se realiza com a sua realização pessoal, com a sua realização particular, mas o político vocacionado, senador Cacildo, é aquele que se realiza com a realização dos outros, com a realização da sua comunidade, com a realização da sua cidade, do seu país. Juscelino Kubitschek era um político vocacionado, fazia política com alegria, imprimia em tudo que fazia uma profunda paixão, um profundo amor, e não conseguia guardar raiva, não conseguia guardar rancor, e fazia tudo com um imenso espírito público. Nesse momento difícil da conjuntura política brasileira, em que há um desgaste muito grande da política, dos políticos, dos partidos políticos, das instituições públicas deste país, nós precisamos buscar inspiração no exemplo de Juscelino Kubitschek, que certamente tem uma grande contribuição a dar no sentido de melhorar a conjuntura, a cena política, a nossa atuação política no cenário nacional. Era esse registro, com muito carinho, que queria fazer neste momento como uma pessoa apaixonada por Brasília, que reconhece a imensa importância da contribuição de Brasília para a arquitetura, para o urbanismo, para o desenvolvimento econômico deste país, mas que tem em Juscelino Kubitschek uma grande liderança, uma grande inspiração do processo político brasileiro. Muito obrigado.